Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de um dos projetos de construção mais famosos da antiguidade, o Templo de Salomão. Isso aí. A nossa base aqui são os trechos de uma Bíblia de estudo, do livro de 2 Crônicas, que vem com mapas, comentários, enfim, um material que dá outra dimensão para a história. Pois é. E a nossa ideia é tratar essa construção quase como um estudo de caso, sabe? Uma mega estrutura do mundo antigo. É a melhor forma de olhar para isso, porque a gente vai um pouco além da história religiosa para investigar a mecânica da coisa, a logística, a diplomacia, o planejamento por trás de uma obra monumental. Exato. Como Salomão mobilizou esses recursos, como ele negociou com outros reinos, como gerenciou tanta gente. É fascinante. Certo. Então vamos começar pelo começo de qualquer grande projeto. O plano e, claro, a mão de obra. Onde tudo começa? As fontes mostram que Salomão não partiu do zero. Ele já tinha os planos que o pai dele, Davi, tinha preparado. Mas a primeira grande ação dele, a primeira decisão como, sei lá, CEO do projeto, foi organizar quem ia construir. Uhum. E os números logo de cara são uma loucura. É o primeiro desafio, né? Encontrar equipe. E Salomão faz um censo, mas um censo assim muito específico, que já mostra toda a estratégia dele. Exatamente. Ele não chama o próprio povo para o trabalho pesado. Ele manda fazer um censo de todos os estrangeiros que moravam em Israel. Que já era uma população grande. E o resultado dá 153.600 homens. E a divisão que ele faz dessa galera toda é cirúrgica. Como é que ele dividiu? 70 mil viraram carregadores, o pessoal da logística pura. 80 mil foram para as montanhas, como pedreiros, para extrair a matéria-prima. Na fonte, né? Na fonte. E para gerenciar todo mundo, 3.600 supervisores. E aqui, ó, tá o pulo do gato político da história. O comentário na nossa fonte destaca isso e é simplesmente genial. O quê? Ao usar os estrangeiros residentes, Salomão poupou os israelitas do trabalho forçado. Em qualquer reino daquela época, isso era o estopim para a revolta, para o descontentamento. Era uma fonte de instabilidade. Ah, claro. É uma jogada de mestre para manter a paz em casa. Ele basicamente terceiriza o serviço pesado e garante o apoio do povo para um projeto que ia levar anos. Exato, uma decisão super pragmática. Mas esse exército de gente precisava de material, né? E as fontes deixam claro que Israel não tinha tudo o que precisava, especialmente a madeira. A famosa madeira de cedro. Aí a gente entra no segundo pilar de qualquer projeto assim: parcerias estratégicas. Certo. Salomão sabia que para o nível de excelência que ele queria, ele ia ter que olhar para fora. E o cedro do Líbano era o material mais nobre da época, durável, cheiroso, lindo. E isso não tinha em Israel. Não, isso era território da Fenícia. E é aí que o negócio vira uma negociação internacional de altíssimo nível. Ele manda uma carta para Irão, o rei de Tiro, e o que eu acho incrível nessa carta é que Salomão não está só pedindo madeira. Ele está basicamente fazendo um headhunting pro arquiteto-chefe do projeto. Totalmente. E com uma lista de qualificações que, nossa, hoje seria para um cargo de diretor de arte sênior. Sim. O cara precisava ser mestre em metais, ouro, prata, bronze, ferro. E não só isso, tinha que entender de tecidos finos, né, púrpura, carmesim, azul, que eram pigmentos de luxo, símbolos de realeza. E ainda por cima, ser um mestre em gravura, em entalhe. Ele não queria um construtor, ele queria um artista completo. Um verdadeiro mestre artesão. Mas tem um detalhe na forma como ele escreve a carta. É genial. Ele não está só pedindo coisas, ele está fazendo uma declaração teológica no meio da negociação. É verdade. Ele diz que vai construir o templo porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. É uma afirmação de poder, quase uma provocação, né? Quase. Mas aí vem a virada. Logo depois dessa demonstração de força, ele faz uma pergunta que muda o tom de tudo. Qual? Ele pergunta de forma retórica: porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem contê-lo? Essa frase é a chave. Essa pergunta é fascinante. Parece que ele está se adiantando a qualquer crítica, tipo, nossa, que arrogância. Exatamente. Ele está dizendo,
Sim, vai ser grandioso, mas eu não sou bobo de achar que posso construir uma casa para um Deus que não cabe no universo. É isso. É exatamente essa a interpretação. E é de uma sofisticação teológica, assim, incrível para a época. Os templos pagãos dos vizinhos eram vistos como a casa literal dos deuses. A morada deles, né? Isso, a estátua do deus era o deus, e o templo era a casa. Salomão está quebrando com essa ideia. Ele comunica a Irão, um rei estrangeiro, que o Deus de Israel é transcendente, é infinito. Então o templo não é uma casa. Não, é um ponto de encontro, um lugar para honrar, para oferecer sacrifícios, um centro de adoração, não uma residência divina. Essa distinção sutil justificava toda a grandiosidade sem cair na mesma teologia dos outros povos. E parece que a mensagem foi muito bem recebida. A resposta do Irão é super positiva. Ele não só aceita o acordo. Ele vai além. Muito além, ele elogia a sabedoria de Salomão e até louva ao Deus de Israel. Isso parece mais que só polidez diplomática, né? É o início de uma aliança forte. Com certeza. Era uma aliança ganha-ganha. Tiro era uma potência marítima, dona da tecnologia de navegação, da matéria-prima de luxo. Certo. Israel era uma potência terrestre, com uma capacidade de mobilizar gente e uma produção agrícola que a Fenícia, com seu território pequeno, não tinha. Era uma troca perfeita. E o Irão cumpre a parte dele. Ele manda o homem que Salomão pediu, Hurão-Abi, O mestre artesão. e o texto dá um detalhe biográfico dele que parece coisa de filme. O pai dele era fenício, de Tiro, mas a mãe era israelita da tribo de Dan. Nossa, que interessante! Ele era literalmente a ponte entre as duas culturas. Exato. O profissional perfeito para a vaga. Ele trazia toda a técnica, todo o refinamento estético dos fenícios, mas ao mesmo tempo ele tinha uma conexão de sangue e de cultura com o projeto. Isso deve ter facilitado muito a comunicação, a integração das equipes. Ele não era só um talento contratado. Ele tinha um pé em cada mundo. Justamente. Ok. Então temos a equipe de mais de 150 mil homens, temos o artesão estrela, Hurão-Abi, mas ele não pode fazer mágica em Jerusalém enquanto as árvores ainda estão no Líbano. A logística para conectar esses dois pontos devia ser uma loucura. E aqui entra o terceiro pilar do projeto. E para mim, talvez o mais impressionante do ponto de vista prático. A logística. A logística. Se a gente olha o mapa que vem nas fontes, a gente entende o tamanho do desafio. A Fenícia está lá no norte, na costa. Jerusalém está no interior, no alto das montanhas. Não tem uma estrada reta. Então, como eles fizeram? Como se move toneladas e toneladas de madeira por esse terreno? Com uma operação que hoje a gente chamaria de multimodal. Primeiro, a expertise fenícia. Certo. Os cedros eram cortados nas montanhas do Líbano e levados até o mar Mediterrâneo. Lá, os fenícios, que eram os melhores navegadores da época, amarravam os troncos formando jangadas gigantes. Jangadas. Jangadas gigantescas. E essas jangadas eram navegadas pela costa para o sul até o porto de Jope. Jope, que é a atual Jafa, ali do lado de Tel Aviv. Eu fico tentando imaginar a cena. Não são umas tábuas, são toras de cedro, árvores inteiras. Exato. Milhares de homens, sem guindaste, sem caminhão, ver essas jangadas chegando na praia devia ser uma das coisas mais impressionantes do mundo antigo. Com certeza. E em Jope, a operação mudava de mãos. A parte fenícia do trabalho acabava ali e aí entrava a força de trabalho de Salomão. Aqueles 70 mil carregadores. Eles mesmos. Com a tarefa hercúlea de pegar essas toras na praia e carregar terra dentro, subindo as colinas até Jerusalém. Uma jornada de uns 60 quilômetros em terreno acidentado. Puxa vida. O esforço físico é quase inimaginável. E claro, essa parceria toda tinha um preço. O texto é bem específico sobre o pagamento. Não era em ouro nem prata. Não, era um acordo de escambo, mas, assim, em escala industrial. Salomão prometeu fornecer todo ano, para os servos de Irão, 20 mil tonéis de trigo e outros 20 mil de cevada. E a lista continua. 400 mil litros de vinho e 400 mil litros de azeite. É basicamente Israel pagando por tecnologia de ponta e matéria-prima de luxo com sua maior riqueza,
a produção agrícola. É um retrato perfeito da economia da época. Uma transação internacional gigantesca baseada em commodities. Ok, então, se a gente se afasta um pouco para ver o quadro completo, o sucesso desse projeto faraônico foi construído em cima de algumas decisões estratégicas muito claras, né? Não foi só fé ou riqueza. De forma alguma. Foi um triunfo da gestão. Se a gente fosse resumir, daria para dizer que tudo se apoiou em 3 pilares. O primeiro, que a gente já falou, foi a gestão de recursos humanos. A força de trabalho gigantesca e organizada. Isso, usando mão de obra estrangeira para manter a paz social, como uma estrutura de comando clara. O segundo pilar, sem dúvida, a diplomacia e o comércio. Ele reconheceu as limitações do próprio reino e foi buscar uma aliança com a maior potência tecnológica da região. E essa parceria trouxe não só o material, mas o conhecimento, o know-how na figura do Urão-Abi. Certo. E o terceiro? E o terceiro, que talvez seja o mais subestimado, é a logística complexa. A capacidade de coordenar essa cadeia de suprimentos, que envolvia transporte marítimo, terrestre, 2 nações, dezenas de milhares de pessoas. Isso mostra um nível de planejamento de vanguarda para a Idade do Ferro. No fim, essa análise transforma a história do templo, né? Deixa de ser só um relato religioso para virar um exemplo espetacular de engenharia, de relações internacionais, de liderança no mundo antigo. Com certeza. Um projeto que precisou tanto de inspiração divina quanto de uma sabedoria política e administrativa muito terrena. Exato. A história revela um Salomão que não é só um rei devoto. Ele é um CEO, um diplomata, um economista. Cada passo, sabe, da escolha da mão de obra até a última palavra na carta para o Irão, foi tudo calculado. A visão dele ia muito além de só erguer um prédio. Muito além. Era sobre consolidar uma nação, projetar poder e administrar recursos com uma eficiência, assim, brutal. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final para quem nos ouve. As fontes deixam muito claro quanto esse projeto, que viria a ser o coração da identidade de Israel, dependeu de materiais, de mão de obra e principalmente de um mestre artesão de origem estrangeira. Uma dependência enorme. E isso levanta uma questão interessante. De que forma essa colaboração internacional tão intensa, essa fusão de técnicas e talentos, acabou moldando a própria identidade artística e arquitetônica de uma estrutura que deveria ser o centro exclusivo da fé israelita. Até que ponto o DNA de um projeto tão profundamente nacional é, na verdade, global?